Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 18 de setembro e eu vou continuar analisando os dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar, eu queria trazer o gráfico por data de confirmação aqui na cidade. Então, ontem, dia 17 de setembro, a gente passou da marca de 30 mil casos confirmados na capital, chegando aí a 30.092 casos, mas isso não deixa de ser uma boa notícia, que foi só ontem que a gente chegou, porque a quantidade de confirmações na semana foi 2.200 contra 2.300 semana passada, que já tinha sido uma semana com poucas confirmações, que antes tinha tido 3.000, 3.300 e teve, claro, aquela semana que foi um divisor de águas aqui na capital, quando a gente registrou 8 mil casos na mesma semana, todos eles represados de 6, 7 semanas anteriores. Então, depois que a gente parece que estabilizou sem um represamento muito grande, a gente registrou poucos casos essa semana. Agora, como é que a gente, para onde que esses casos entraram, qual proporção desses casos entrou para a semana que a gente está agora e qual entrou para semanas anteriores? Então vamos dar uma olhada no represamento. No dia 10 de setembro, semana passada, a gente estava registrando aqui 27.897 casos e hoje, para o mesmo período, não é muito mais. Isso daqui ficou um represamento muito baixo aqui, ó, só 4% de represamento de até uma semana. Então, dos 2.000 e poucos casos registrados, uma boa parte, 800, foi para essa semana, enquanto 1.200 foram para as semanas anteriores. Claro, maior parte para semanas anteriores, mas isso é normal. Enquanto tiver aqui, ó, esse percentual baixo, isso significa que a gente está com um represamento sob controle. Foi só 4% de represamento para essa semana. Então, os dados dessa semana, junto com os da semana passada, eles estão indicando que a gente está com um represamento em Porto Alegre mais ou menos sob controle. Mas, é claro, existe represamento, a gente só não sabe qual que é a magnitude, mas só que está parecendo que não é tão grande. Vamos esperar e ver se isso se mantém. Enquanto isso daqui tiver assim, a gente vai estar com uns dados razoavelmente confiáveis do meu ponto de vista, né? Então vamos lá, essa semana agora por data de notificação, né, que é a data do exame do paciente, a data que sai realmente o resultado da Covid, né? Então a gente está aqui com essa curva que está apresentando uma desaceleração nas últimas 3 semanas mais ou menos, mas claro, a gente faz aquele ajuste de 4% para tentar antecipar qual que vai ser o represamento das próximas semanas. Então, a gente vai considerar que hoje a gente está com 31.296 casos para ver qual que foi o aumento de fato nessa semana. E aqui uma coisa interessante, que na semana passada e na retrasada foi a mesma quantidade de casos confirmados com esse ajuste que a gente faz, e essa semana foi um pouco a menos. Então, essa semana tiveram 2.016 casos, supondo esse ajuste de 4% para a gente tentar vencer o represamento. Então, se a gente observar novos casos por dia, a gente vê que as médias elas estão tendendo a diminuir. Elas já tiveram médias altas aqui, chegando a mais de 450, quase 500 casos por dia na média, mas a gente tem visto isso diminuir tanto nas confirmações quanto por data de notificação. A gente está aqui, essa semana foi a primeira semana que mesmo com o ajuste a gente chegou abaixo de 300 casos por dia. Espero que isso não seja um represamento que eu não estou conseguindo capturar, mas eu acho que não, eu estou achando que esses dados estão mais ou menos coerentes com a realidade, exatamente por 2 motivos. Primeiro, os casos ativos, eles estão estáveis, eles até deram uma pequena subida, e a segunda razão é a nossa taxa de letalidade, que continua aqui na faixa de 3% oficial, 2,9% com o represamento, que é mais ou menos, é um pouco mais alta até do que a taxa que a gente vê. Então talvez o represamento seja um pouquinho maior do que está previsto, mas ele não vai ser muito maior, porque uma taxa de 2,7, 2,8 é a taxa média das últimas, sei lá, 5, 6, 7 semanas praticamente. Então eu tô achando que
esses dados estão mais ou menos confiáveis. Vamos ver se eu não erro dessa vez, se eu não quebro a cara, tomara que não. Mas enfim, óbitos, essa semana a gente teve menos óbitos registrados, claro que sempre tem um pequeno represamento nos óbitos, mas só que acho que a gente não vai para o patamar da semana passada de 85 novos óbitos em uma semana, então isso é uma coisa muito boa, muito positiva. Vamos ver se a gente consegue voltar para semanas a fio aqui abaixo de 70 óbitos por semana. Seria uma ótima coisa para ver essa taxa de letalidade dar uma queda, né? E vamos ver essa semana se a gente não chega a 1000 óbitos. Eu estou torcendo, estou esperando que a gente não chegue a 1000 óbitos ainda em uma semana. Acho que está mais para 2 semanas, né? Porto Alegre aí vai registrar o seu 1000º óbito. É uma coisa triste, mas vamos lá, quanto mais tempo a gente demorar para registrar esses 1000 óbitos, melhor. Número de pacientes em UTIs, isso é outra notícia boa, as UTIs estão diminuindo, finalmente a gente saiu daquele período de estabilidade e baixamos de 300 pacientes confirmados com Covid. Há 2 dias já que a gente está com abaixo de 298, né? Esse aqui era 298 ontem, 294 hoje. Se contar com os pacientes suspeitos, a gente chega a 329 e mesmo esse 329 é mais baixo do que a gente já chegou aqui a 350 confirmados. Então, se não tiver de novo um problema no sistema, o que eu acho que não tem, porque dessa vez a gente está com mais vagas do que o normal. A gente sempre tem aqui na casa de 80, 90 vagas entre todas as especialidades e agora a gente está com 106 vagas em UTIs livres na cidade, ou seja, realmente parece que dessa vez a gente está diminuindo, parece que a gravidade dos novos casos não está tão alta, tem muitos motivos para isso estar acontecendo, que pode estar acontecendo, mas a gente ainda não tem muita certeza de por que está tendo essa diminuição. Vamos ver se semana que vem ela se mantém. Já pensou chegar semana que vem aqui com 250 pacientes em UTIs? Aí sim, aí é uma festa, né? Porque 250 a gente estava aqui há 8, 9 semanas atrás e depois ficou nesse patamar entre 300 e 350, em geral aqui 330 na média, e agora já caiu para 294. Vamos esperar que essa queda se mantenha. Agora, casos por bairro. Semana passada eu tinha falado sobre o bairro Farroupilha, que estava com uma quantidade não razoável de casos, e de fato era um erro no sistema, pessoal. O Google Maps ele tem alguns endereços de Porto Alegre, algumas regiões que ele aparece bem ali no cantinho da Redenção, naquela rótula ali da Paulo Gama, perto da URGS, entre a URGS e a Redenção ali, e aí ele coloca um monte de gente ali. Daí, como o sistema estava puxando automaticamente, puxou 614 casos para esse bairro, o que não fazia nenhum sentido, né? Agora tá certinho e o bairro tá só com 16 casos, então aí os moradores do bairro Farroupilha, não vou dizer relaxem, mas só que não precisa ficar com aquele susto de que, nossa, tem um surto gigantesco nesse bairro. Realmente foi só um erro de sistema. Outro bairro que eu gostaria de falar um pouquinho, alguma coisa boa, é a Restinga, que teve um aumento percentual baixo, teve só 9% de aumento, em comparação, Porto Alegre teve 8%, então a Restinga até ficou acima da média da cidade, mas só que tem que ver que é um dos bairros onde mais tem casos, então ter um aumento pequeno num bairro onde tem muitos casos é uma coisa boa. É só a gente olhar desses 12 bairros aqui, foi o que menos aumentou proporcionalmente, né? E outros bairros aumentaram acima de 20%, Cristal, Vila Nova, Santa Teresa, o centro voltando aqui a ocupar a 4ª colocação. Petrópolis está razoável, né? Ficou num crescimento mais ou menos intermediário, está caindo nesse ranking dos bairros com mais casos. E aqui, Lomba do Pinheiro e Partenon e Sarandi, que passaram de 1000 casos de Covid no bairro. Então esses 3 bairros aqui onde a situação começa a ficar mais séria, né? Não que tenha algum lugar onde a situação não esteja séria, né? Mas esses 3 bairros aqui estão com muito casos, acima de 1000 casos em um bairro. É bastante gente, pessoal. Tá? Mas então era mais ou menos isso essa semana. Qualquer coisa deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.